Salve, salve, nação cuscuzeira, nesta voz de gata arranhada, miau. Vamos iniciando aqui nesse 22 de agosto de 2024, com muita alegria e com muita luz nesta quinta-feira. Isso mesmo. E nada melhor a gente iniciar o nosso encontro daquele jeito, com o coração repleto de luz e de gratidão por mais um dia. E gratidão lembra o quê? Prece, isso mesmo, além da vigilância, que é essencial. Eu gostaria de chamar ela, que é minha mãezinha, durante as trincheiras mais trincheirosas, Françoise Marie! Boa noite a todos. É muita animação, Paloma, para uma semana só. Mas bora nós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre da luz, ilumina os nossos corações, fortalece a nossa fé, que possamos ter uma noite abençoada de estudo do Evangelho, que saibamos valorizar a oportuna chance que estamos tendo nessa encarnação, de conhecer essa doutrina de amor, que nos fortalece, que nos dá o bom ânimo ao trabalho, ao serviço, que saibamos, Senhor, sempre agradecer pela nossa família, pelo dom da vida, por aqui estarmos e fazermos parte de um plano muito maior do nosso Criador. E que saibamos, Senhor, valorizar todos os momentos, sejam bons, sejam difíceis, para a nossa evolução. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eita, menino, cadê ele? Que hoje está aparecendo aquele meme com Elce na palha. Bom dia. Não tem bom dia não, minha filha. DJ, cabeça, solta o som dessas picadas. Momento musical. Ligou. Quando a dor rouba as flores de nosso jardim, ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar pra revelar toda a beleza de um coração
noite de quinta-feira bonita, já preparaste tua cumbuca de cuscuz e água fluidificada, que hoje o nosso programa, pense, é recheado de luz. E antes da gente começar, vamos mandar um beijo para nossa Dora Aventureira, que está em mais uma aventura em terras as quais eu não posso dizer. Um beijo para ela que faz parte do nosso jurídico também, Iraci. Vamos lá, gente. Boa noite para Elisa, a neta de Paulo Freire. E vamos também boa noite para todos os ouvintes que aqui se encontram. Vamos receber ela, a nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólitos, que está aqui para falar de Quixadá para o mundo, sobre um tema muito importante e essencial para a família espírita e para o lar espírita. O tema de hoje é Evangelho no Lar e vamos receber a nossa querida Carol com muita luz e muito amor. Boa noite a todos nós, meus amigos e minhas amigas. Adorei o Esmeralda, viu? Adoro essas. A gente tem que inventar, viu, gente? Para Paloma alguma coisa. Eu acho que a gente tem que inventar, ô Elis. Vamos pensar durante o programa o que é que a gente vai colocar para Paloma. Gente, é muito bom estar aqui. A gente roga a Deus que tenhamos um momento tranquilo, que Jesus abençoe a cada um de nós, para que a gente possa dialogar com os nossos corações em um só pensamento, que é Cristo. Então, meus amigos, a mensagem de hoje, né, o nosso diálogo, é para falar sobre algo que todo mundo cita. A gente é o tempo todo perguntado, a gente fala, você faz o evangelho no lar? O palestrante falou que eu devo fazer o evangelho no lar, mas o que é isso? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão necessário? Será que ele tem um significado? Ele tem um roteiro? Preciso seguir o roteiro? Então, a nossa fala de hoje é para falar dessa luz, essa luz divina que penetra nos nossos lares, aonde nós estivermos. Então, meus amigos, a gente vai começar falando sobre o Evangelho. Só um minutinho. E assim, você que está nos ouvindo, né? Aonde estiver. A Fran, a Elisa, vou perguntar aqui a gente que está na sala. Vocês, e você também que está nos ouvindo, pode não responder também. Vocês fazem evangelho no lar? Levanta a mãozinha. Olha aí, tudo mocinha, tudo mocinha. O evangelho no lar, quando não dá para fazer, fica de boa a casa, a Frank fica. Quando não dá para fazer, É necessário todo dia fazer evangelho, mulher. a Eli já botou aqui, mais ou menos. Então, meus amigos, a gente precisa entender o porquê que é tão importante o evangelho, essa luz na nossa casa. Nossa casa, nosso apartamento, nossa kitnet, aonde nós estivermos morando, aonde nós estivermos residindo. Como proceder? É interessante que a gente comece a fazer esse exercício. É um hábito. Praticar o evangelho na nossa casa é o hábito. Mas, Carol, muitas vezes as pessoas falam: o que é que você utiliza? Que tipo de livro? Há quem diga que podemos utilizar a Bíblia, os textos evangélicos, podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que estamos aqui no momento que estamos eminentemente espíritas, então nós utilizamos os livros, né, os textos espíritas, mas a Bíblia também é um ótimo companheiro. Então, quando iniciou a prática do evangelho no lar? Tem um início. Todo início temos que comentar. Tem um roteiro? Existe um roteiro para o evangelho? É obrigatório o evangelho na nossa casa, já que eu sou espírita? Eu já ouvi muito espírita indagando sobre isso. E vários questionamentos vai perpassando nas nossas mentes. A gente adentra a doutrina espírita, está nos cursos, está
nos ERJs, no EAD, e muitos de nós ainda não têm esse hábito na nossa casa. Vamos começar, meus amigos, a ter esse hábito, né, esse exercício que é essencial, ele é de suma importância para nossa casa virar assim como fosse um santuário de orações. E assim, infelizmente, a gente conversando com algumas famílias, né, a gente que está na evangelização, às vezes nos atendimentos fraternos, a gente escuta muito o pouco diálogo que as famílias têm. Infelizmente, cada um está preso nos smartphones, vivendo no seu universo virtual e sabotando a convivência. Essa convivência física que é muito importante. Sem diálogo, sem trocas de ideia, às vezes cada um fazendo suas refeições em seus quartos, em seus universos, sem refletir em conjunto, sem perguntar como foi seu dia. Às vezes, nós precisamos, pelo menos, separar uma refeição para fazer com o nosso familiar. Carol, eu moro sozinha. Pode ter algum ouvinte que mora só. Como é que faz? A gente busca momentos que pode estar em contato com outras pessoas, que é de suma importância a gente ter essa convivência para a gente aprender, para a gente conviver. O celular, a TV também é outro fator que atrapalha a convivência. O computador, o notebook, o tablet, enfim, todos esses equipamentos eletrônicos, eles usurpam essa pequenina convivência que a gente tem com o nosso familiar. E o que isso tem a ver com o evangelho no lar? Nós vamos chegar lá. É tanto que vamos pensar assim, isso é uma hipótese, frequenta uma casa espírita X, faço determinadas atividades, participo de determinados estudos. É o suficiente. A gente já ouviu essa fala, por isso que nós trouxemos. Meus amigos, lê do engano. Estamos fazendo nada mais do que o necessário, mas o essencial, aquilo que conecta com o Altíssimo. Cadê a nossa profilaxia em nossos lares, para poder ter esse reforço no nosso interior doméstico? Reunir, meus amigos, fraternalmente e de forma singela, ou sozinho, ou com algum membro da família, ou com todos eles, consagra esse momento importantíssimo para falar de quem? De Cristo. Nós podemos dedicar 10 minutos, 5 minutos, às vezes 20, 30, aí vai depender muito da dinâmica da família. Essa oração, meus amigos, é aquele alimento, aquele cadinho para a alma. E nós buscamos algumas falas de benfeitores. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, no seu capítulo 6, nos esclarece o seguinte: o estudo e a reflexão dos ensinamentos de Jesus, interpretados à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com Deus. É isso mesmo, a prece é aquela ligação. É como se a gente estivesse pegando o celular, vou fazer aqui um contato com Deus. E esse momento que a gente está naquele contato é onde a gente vai estudar e nós vamos essencialmente refletir. A gente vai pensar nas nossas ações, se elas estão condizentes com os ensinamentos de Cristo, se elas estão condizentes, a gente nem precisa ir tanto para Cristo, elas estão condizentes com o bom senso. E assim, nós fomos buscar o que significa evangelho, o que é evangelho, que palavra é essa, de onde é que tirou? Evangelho é o quê? Boa nova, boa mensagem, boa notícia. Olha só o que é que nós estamos colocando nos nossos lares. A boa nova. E a boa nova aconteceu em um lar. Ela iniciou em um famoso lar. Vocês sabem qual é? Começou na casa de um simples pescador. Esse pescador que horas
fogo, horas ele fala, ele esbraveja, horas ele acalma, reflete. Simão Pedro, esse simples pescador, ele transformou o mundo inteiro. Foi lá que iniciou o culto do Evangelho no Lar. Através de quem? Do nosso mestre amado. E no livro Jesus no Lar, é onde nós retiramos essa informação do início do Evangelho no Lar. Ele é descrito, né? São vários capítulos, várias situações, e Jesus, ele lidar com várias situações, várias pessoas. E essa psicografia é de Chico, pelo espírito Nélio Lúcio. Nélio Lúcio não é tão conhecido como outros benfeitores, mas ele está como em alguns romances do Emmanuel, eu acho que é 50 anos depois, se eu não me engano, e Renúncia também, a Elisa aí pode até rememorar na minha cabeça, mas no prefácio, Emmanuel vai dizer o seguinte: todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Muitos de nós delegamos a Jesus somente aquelas situações pequenas. Ah, Jesus é o nosso condutor de raciocínio. Ah, ele é aquele que organizou aspectos morais. Gente, Jesus é muito mais do que isso. Ele renova uma pessoa. Vocês estão entendendo assim, o grau de complexidade, magnitude, melhor dizendo, que é um ser comentado, dialogado diariamente na nossa casa? Aí, Emmanuel continua. Quando o evangelho, olha só, meus amigos, quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao divino mestre. E é isso. Nós estamos abrindo as portas da nossa casa para o divino amigo Jesus. E assim, a gente vai trazer uma fala que teve no primeiro capítulo, né? E o Lúcio vai trazer uma situação. O primeiro capítulo diz assim: o culto cristão no lar. É o momento que Jesus vai conversar com Simão Pedro. É uma noite prateada, de luar, e Jesus está ali conversando com Simão, e a conversa tomou um rumo infrutífero, e Jesus pegou, chamou Simão, começou a falar com bondade, e disse assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Simão responde: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Só que Jesus, ele queria mais de Pedro. Perguntou assim: e o oleiro? Pedro responde: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Só que Jesus, ele queria dar uma complexidade maior nesse diálogo para poder chegar em seu objetivo. E ele, com um olhar compassivo, fulgurante, diz assim: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro olhou, uma maneira muito simples de responder, falou da seguinte maneira: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. Não aperfeiçoará a peça bruta. Então, com todos os instrumentos das atividades, né, laborativas, que possivelmente o Pedro teria tais respostas, Jesus, ele falou assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, meus amigos, o lar, ele é aquele berço doméstico, como já dizia Cristo, é a nossa primeira escola, é a primeira formação do templo da alma.
Vocês estão vendo quanto é profundo, quanto o Evangelho de Jesus, o Evangelho, falar de Cristo é aquilo que vai trazer esse divisor de águas nas nossas vidas. E o mestre continuou falando: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante. Jesus estava em uma sala simples, que é a casa de Simão. Ele esperou um pouquinho e continuou a sua fala. Pedro, Simão, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o Senhor, o alimento para cada dia, porque não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e no pensamento. Então, meus amigos, foi aqui, foi nessa fala de Cristo, quem foi iniciado o culto do Evangelho no lar, no nosso orbe terrestre. Já pensou esse visitante em pessoa, né? Está na nossa casa dizendo, olha, vai começar aqui, viu, Elise, o culto do Evangelho no lar? Gente, lotou. A casa de Simão não era mais só a casa de Simão, era a casa de várias pessoas que iam lá ouvir o ensinamento do Cristo pela boca de Jesus. E assim, no livro Temas de Hoje, Problemas de Amanhã, de Richard Simonetti, ele fala que a prática do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar, onde todos conversam, comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus. Representa a mais eficiente estímulo para o estreitamento das lições afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantias de equilíbrio e alegria para todos. Meus amigos, o momento do Evangelho não é para a gente também estar apontando, né? A gente abre o Evangelho, às vezes de forma aleatória, você abre e vai falar, olha, aqui está falando sobre paciência, viu? Viu, Fran, é para você. Não, não é momento para isso. Lavar roupa suja, lava depois do Evangelho, refletindo a mensagem do Cristo, tá certo? E outro ponto muito importante a gente acentuar é que essa transformação, essa segurança que vai trazendo, é segurança espiritual. Essa segurança que está falando Richard Simonetti é a alegria que vai passar para todos, mesmo aqueles que não participam, mesmo aqueles que não estão naquela casa. E no livro Desobsessão, a gente trouxe o livro Desobsessão, porque nossa rádio também, nesse programa, tem várias outras pessoas que são da Casa Espírita. E acontece que a gente, às vezes, relaxa um pouco no culto do Evangelho no lar, quando a gente é espírita, nos sentirmos mais, eu vou usar essa palavra, mas ela está um pouco exagerada, empoderados, né? E sente um pouco mais empoderados. Então, quando a gente começa a compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, vai ser quando a gente vai cair a ficha, né? Na nossa época era ainda ficha. Pelo menos uma vez na semana, já dizia André Luiz. Então, meus amigos, quando a gente está participando das atividades espíritas, principalmente, aí eu vou tocar num ponto importante, os grupos, as reuniões mediúnicas, é essencial que a pessoa, né, que o participante da reunião mediúnica, seja qual for a sua atividade, faça essa profilaxia na sua casa, que é o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez da semana. E assim, no livro Mestre de Amor, uma mensagem da Joana de Ângeles, está no capítulo 59, que é a mensagem de Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar. Pessoal,
uma vez na semana, pelo menos, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que maravilha, né? Ter Cristo no nosso ambiente doméstico. Preparar a mesa, coloca a aguinha para ser fluidificada, magnetizada, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, conversa, dialoga, enlaça a família, não apontando, mas refletindo, meditando e ora. Porque Jesus é essa visita. Quando o lar se converte nesse santuário, já diz a benfeitora, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em sua casa. Quando os corações se reúnem nos liames da fé, o equilíbrio, meus amigos, o equilíbrio oferta bênção de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Meus amigos, esse crime se recolhe ao museu. Nós temos, eu vou chamar até aqui de os espíritos atrapalhadinhos, né? Nós temos espíritos que ainda estão em situações equivocadas, que muitas vezes eles acabam adentrando no ambiente doméstico. Às vezes a gente vai na rua, vai trabalhar, vai para a faculdade, vai resolver algumas situações e acabamos nos estressando, nos chateando em alguns momentos e, infelizmente, acabamos baixando um pouco nossa energia, né? Nós somos energia. E eles vêm, nos acompanham. Olha só. E vem mesmo, gente. É incrível. Abriu uma brecha e vem. E quando o culto do evangelho no lar é feito de forma disciplinada, o ambiente doméstico, não sei o que estou dizendo, não. É a benfeitora, Joana de Ângeles. O ambiente doméstico ele cria uma blindagem. E esse ambiente, quando há uma família ora em casa, reunidas nas blandícias do evangelho, toda a rua, meus amigos, a vizinhança, o edifício, recebe o benefício da comunhão com o alto, com Cristo. Se alguém, você mora num apartamento, no edifício, alça aos céus a prece da comunhão em família, todos são beneficiados pela lâmpada ignorada acesa na ventania. Às vezes, a gente está ajudando quem a gente nem imagina que está ali sendo beneficiado. Então, vamos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, que é o nosso caso, para ser melhor compreendido, sentido, exemplificado. Criar em nossos lares esse hábito salutar de reuniões evangélicas. Pelo momento de paz, para a gente compreender o que Jesus tem a nos oferecer, unir mais as criaturas, diminuir as arestas, vamos lá, nos relacionar melhor com aqueles que nós convivemos. Essa higienização lá, pelos nossos pensamentos, as nossas boas falas, os sentimentos elevados, permitindo a influência dos benfeitores, facilitar no lar ou fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais. Muitos de nós temos as nossas dificuldades diárias e a oração e a vigilância, elas vão ser os nossos operários para que a gente possa melhorar, ultrapassar essas dificuldades. E assim, a gente falou a respeito da proteção do evangelho no lar. A gente falou porque é um achismo meu, não, meus amigos. Está no livro André Luiz, ou está no livro Mensageiros de André Luiz, que vai retratar essa blindagem, né? E ele vai falar assim: toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico, cada prece do coração constitui emissão eletromagnética ao relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno.
A pessoa que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, quer dizer que os atrapalhadinhos não vão penetrar os nossos lares? Possivelmente não. Se está feito de forma disciplinar, corretinha, então os nossos amigos que ainda estão em situações equivocadas, eles não adentrarão em nossos lares. Mas como é, Carol, que faz um roteiro? Para a gente finalizar nossa fala, todos os evangelhos, segundo o Espiritismo, vai ter o roteiro. Então, a gente vai só citar, mas é importante que a gente possa reler para poder internalizar, para a gente fazer direitinho. Os participantes são aqueles que estão no ambiente doméstico, convivem conosco. Eu moro sozinha, não tem problema. Você está ali fazendo o evangelho. Tem crianças na sua casa, convide as crianças. Ah, mas as crianças falam alto, gritam, deixa elas à vontade. Importante que elas estejam. Eu vou falar uma situação aqui na minha casa, temos 2 crianças de 7 anos, são os meus filhos. E tem 7 anos, eles fazem barulho, né? É normal. O que é que nós fazemos? Aqui eles não participam diariamente, que o nosso culto do Evangelho no Lar, às 10 horas já estão dormindo, porque é o momento que a família conseguiu estabelecer esse horário para que nós possamos participar. Mas eu faço com eles todos os domingos, às 8h30. E eu pego o Evangelho infantil. Nós cantamos, lemos o Evangelho, fazemos todo o passo a passo, e eles amam, eles participam, são eles que colocam a água, são eles que nos servem, eles que fazem a prece, são eles que comentam, sou eu não, eles fazem bem direitinho. E é tão interessante que eles já estão acostumados com como é que faz o Evangelho. Então, os participantes estão ali, a aguinha está ali separada, coloca a água para ser magnetizada pelos benfeitores. E vamos lá dar o início ao Evangelho no Lar. Normalmente, a gente recomenda que use algum livro de mensagem. Pode ser da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, que é o que nós mais utilizamos. Tem momentos de Minuto de Sabedoria, tem vários. Nós utilizamos o Fonte Viva. A prece inicial. Ai, Carol, não sei fazer a prece inicial. Gente, aquela prece do coração. Sem tantos enfeites. Ah, eu não sei fazer. Pai Nosso, que é o nosso Coringa. Fez a prece inicial. Agora vai abrir de forma aleatória, se preferir. Tem pessoas que gostam de ler na sequência. Outras gostam de aleatória. Vai depender muito da pessoa. Isso não tem uma regra, um regramento, não. Importante ler em voz alta, porque, meus amigos, vai estar ali espíritos que vão ser assistidos pelos benfeitores e eles precisam daquelas palavras. Eles não têm um evangelho lá fisicamente aberto para eles lerem, porque às vezes eles nem paciência têm, de tão angústia eles estão passando. Então, vamos fazer esse momento caritativo e ler em voz alta, para que assim eles possam ouvir os comentários do evangelho, ouvir as preces. Comentamos, sim, comentamos o evangelho. Não precisa ser palestra. Momentos assim que todos possam participar. Tem os mais tímidos, a gente deixa a pessoa à vontade, mas com o tempo vai participando. Acabou o evangelho? Prece final. Não sei fazer a prece final, faça a coringa, faça o Pai Nosso, que não tem erro. O evangelho, meus amigos, tem que ser feito no mínimo uma vez na semana, escolher um dia e o horário certo. Disciplina, porque os benfeitores, eles deixam de fazer as N atividades que tem no plano espiritual para estar com a gente nos auxiliando. Se a gente falhar, eles não vão poder agendar a nosso bem horário, nosso dia qualquer, para ficar
rastreando. A Isabel faz na segunda, às vezes ela faz na terça, às vezes ela faz no domingo, às vezes ela faz 8 da manhã. Esqueceu, vai fazer 10 horas da noite. Não, meus amigos, hora certa. Se faz todo domingo às 10 horas da manhã, que assim permaneça. Se faz toda segunda, às 7 horas da manhã, assim permanece. Eu quero fazer todos os dias. Então, tudo bem. Escolha o horário que vá fazer esse momento do Evangelho. Um local que seja silencioso. Às vezes, as pessoas que nós convivemos não estão participando, então elas colocam a TV um pouco mais alta, só pede licença de forma educada. Meu amigo, por favor, né? Meu irmão, meu esposo, meu amor, baixa só um pouquinho a TV para poder a gente fazer aqui o Evangelho. Se a pessoa não for convidada, né? Ela educadamente baixando o volume da TV, do som, enfim. A água, para ser magnetizada pelos benfeitores, elas são magnetizadas sim. A presença de visita, se aparecer alguém, a gente convida essa pessoa para que ela possa participar conosco. Se ela não quer, nós continuemos e fazemos o nosso compromisso. E assim, a gente vai falar: ide e pregai, vós que tens as rosas da bonança enlaçadas na fé, mais doce e pura, e de pregai na noite da amargura o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduze a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Cruz e Souza, Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Franciscano Xavier. E a gente passa a bola aí para a Paloma. Excelente, excelente, Carol. Que lindas colocações de algo tão importante para nós, que é o Evangelho no Lar, que assim vai trazendo luz. Bora para o intervalo, pessoal. Bora que bora. Pegar aqui um água fluidificada, um cuscuzinho, que já a gente volta com o nosso pinga-fogo. Dale, DJ JP! A música que toca aqui, toca seu coração. O Web Rádio Fraterno.
Estamos de volta, pessoal, nesta linda noite. E tem gente aqui perguntando no chat o que é exposit? É exposição. E vou fazer um exposit. Que linda noite, que tema maravilhoso, que só nos faz aprender e também criar um cotidiano, pois é uma rotina de hábitos para estudo. A gente começa de dentro para fora, fazendo o evangelho. Agora tá ela, agora que vem ela, nossa loira, nossa loiríssima das noites de Paris, do Moulin Rouge, Maman Françoise Marie, parlez-vous, Carol Coutetois. Mulher, se eu for tudo isso aí, eu tô bem, Paloma, na fita. Reginaldo, que se cuide. Mas vamos nós. É muito bom estar com vocês, Carol. Esse tema requer assim, um cuidado assim, bem grandão. Eu fiquei me coçando na hora que tu falou, mas vamos embora. Carol, como fazer o evangelho sem ser espírita? Será que as pessoas que estavam te ouvindo, quando tu falaste lá da casa de Pedro, que me tocou muito, porque tu falaste, o evangelho inicia-se na casa de Pedro, quando se reuniam à mesa para tratar, para conversar sobre atos sobre a vida cotidiana, sobre parábolas, sobre exemplos da Boa Nova. E eu pergunto, como vivenciar? Porque todos nós, independente, nós cristãos, de um modo geral, nós podemos fazer o nosso evangelho em casa, Carol? Com certeza, Fran. A gente fala da doutrina espírita porque nós estamos em um programa espírita, mas seja qual for o credo religioso que nós estamos inseridos, o evangelho no lar, ele pode ser feito por todos os cultos, né? A gente pode utilizar, nesse caso, a pessoa não é, eu não sou espírita, então eu não vou utilizar o evangelho, né? Isso é óbvio. Utilizar a Bíblia, tem textos bíblicos, tem mensagens belíssimas, pode pegar toda vida que for fazer o evangelho, pega um versículo, só um versículo, lê, comenta, mas a gente lembra, desde que seja no mesmo horário, no mesmo dia que foi marcado, se é uma vez na semana, e comentar em voz alta, para que assim todos nós sejamos beneficiados. Porque os benfeitores, se você pertence a outra religião, aquele ser que vai fazer, vai trazer a boa nova para o seu lar, então ele vai abençoar cada um que está ali presente. Então, seja qual for o credo, o evangelho no lar, ele é a boa nova, ele é a boa notícia para nossa casa, para o nosso apartamento, para a nossa kitnet, para a nossa casinha de taipa. É isso, Fran? É isso sim, Carol. É porque a gente fica, né, envolvido e se empolga com a doutrina espírita, porque ela nos remete ao equilíbrio, às boas venturas de nos levantarmos quando estamos caídos. Mas é isso aí mesmo. É contigo, Elis. Boa noite. Que bacana, Carol. E você mencionou o livro Mestre de Amor. Eu adoro esse livro, que é o primeiro livro do Divaldo Franco. Mas a minha pergunta tem a ver com a descrição que você fez de como você faz o evangelho na sua casa. Você falou que faz um momento com as crianças. E, dentre outras coisas, a gente vive em uma sociedade em que a criança ela é muito deixada de lado, né, especialmente com o celular. E na casa espírita, como a casa espírita acaba refletindo o nosso tempo, não é diferente, nem sempre existe uma preocupação com a infância. E aí eu queria que você falasse um pouco de quais orientações podem ser dadas para as famílias em relação a esse evangelho para as crianças, ou com as crianças, ou ao culto infantil. Muito bom, Elis, sua pergunta, porque realmente as crianças, os jovens, eles são esquecidos nesses momentos. Nós pegamos um livro que traz um vocabulário maior e a criança não vai ter acesso àquele entendimento. Às vezes o adolescente não vai ter acesso também e vai ficar, são só palavras. Então, é aconselhado assistir até na palestra da Sandra Borba,
que a criança, o jovem, precisa levar a fala para o entendimento deles. Então, existe o evangelho, segundo o Espiritismo, que é o nosso caso, infantil. Nós aqui eu vou até explicar como é que nós fazemos. Todo 8h25 nós começamos o preparo. A gente coloca músicas infantis, espíritas. Como o meu esposo ele é católico, nós colocamos também músicas católicas infantis, respeitamos o credo de cada um, e nós cantamos, eles já aprenderam várias músicas. Quando terminou a música, né, 8h30, nós começamos. Colocamos a água, são eles que colocam a água, eu coloco em cima da mesa, eles servem. Gente, às vezes eles brigam, não vou mentir, eles brigam para saber quem faz mais rápido. O primeiro, a Isabel sabe do que eu estou falando, isso é verdade. E a gente tenta mediar para que não tenha tanto conflito, né? Nesse momento que a gente tem que estar falando de Cristo, a gente tem que buscar um pouquinho mais de equilíbrio. E pronto, eles colocam a água, a gente senta, abrimos de forma aleatória, eles ainda não têm uma leitura fluida, então a gente lê, a gente vai mostrando as imagens, que ele é extremamente ilustrativo, o evangelho infantil, e nós vamos conversando. A gente, às vezes, está muito difícil para o entendimento deles, algum item, né, algum capítulo, então a gente lê só, às vezes, só uma frase. A gente não precisa nem ler ele todo, porque fica mais frutífero. A gente percebeu isso, às vezes tem um texto maior e eles não tinham, eles ficavam cansados. Gente, tem que ser muito rápido com criança. Percebeu que não deu certo, muda a estratégia. A gente lê só, às vezes, só uma frase. Às vezes eu leio só o título. E, nossa, aí custa quase 10 minutos, para você ter ideia, viu, Liz? Aí finalizamos com a prece final. E são eles que fazem também, a inicial e a final. No início eram muito resistentes, mas depois criou o hábito, então hoje a gente faz com muita naturalidade. E isso também vai para o jovem, viu? Isso também vai para o jovem. Tem evangelho para os jovens, a gente já viu. Então, às vezes é mais caro a gente comprar o físico, então a gente procura os virtuais para poder ser mais acessível, né, para o nosso orçamento. Eu acho que é isso. Não sei se a Isabel quer falar também. Eu quero. Boa noite a todos e a todas as minhas queridas aqui que estão junto comigo nessa sala. Quando a gente fala sobre o evangelho, a Carol trouxe um tema que eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque não se admite um seguidor de Cristo que não abra pelo menos o evangelho. A gente não está falando aqui especificamente do evangelho segundo o Espiritismo, não. E foi exatamente essa pergunta da Fran. A gente está falando do livro que nos pauta os ensinos morais do Cristo, porque os ensinos morais, e está lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto a gente pode se confundir e discutir com relação a alguns hábitos da vida do Cristo, aos milagres, às predições, algumas palavras que foram ditas ou foram colocadas com relação ao ensino moral, não há dúvidas. Então, esse ensino moral é exatamente o que a gente tem que ir trabalhando com as nossas crianças e principalmente conosco. Essa ideia de ficar apontando o dedo, fulano, você tem... O evangelho, olha aí, é para tu, não é para mim. O evangelho não é para o meu esposo, é para mim, não é para o meu filho, é para mim. Então, a gente tem que começar a perceber que os ensinamentos do Cristo, ele vai primeiramente chegar a mim. Vá lá, Fran, contribua, que eu sei que você quer. Eu fiquei me segurando aqui, Bel, porque eu lembrei da aula de quarta-feira. Deixa eu só comentar. Desculpa. Isabel, quando cai naquele afabilidade e doçura, olha aí, para você ser mais afável, ser mais... Fala, Fran. Eu lembrei da aula de ontem, quando fala que o Evangelho é um manual de conduta de que Jesus nos colocou, que não é só para a Terra, é para as galáxias, é para todo o universo, é um manual de conduta
quem quer que seja, ele veio só colocar assim, ó, pautar como seguir para a gente viver e para a gente evoluir. Então, é necessária a nossa compreensão, né? E outra coisa, eu estava hoje ouvindo o Arthur Valadares, ele falou uma coisa interessante. Todas as pessoas que cruzaram os olhares com Cristo nunca mais foram as mesmas. Então, todos nós que cruzamos, quer dizer, que nos encontramos com os ensinamentos do Cristo, a gente não pode permanecer o mesmo. A gente tem que... É necessário a gente poder introspectar o ensinamento do Cristo e repassar isso para os nossos atos. Não ficar só em palavras. Emmanuel tem uma mensagem, está lá no livro Palavras de Vida Eterna, que a gente não fique só nas palavras, a gente tem que ter ação, a gente tem que pôr em prática, porque palavras sem ação é como o pão escondido daquele que tem fome. É isso. A gente abre mão, né, Bel? E lembrar de Paulo quando ele fala, quando ele é muito sutil, mas ele foi crescendo a tal ponto que ele diz assim, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, isso aí para o nosso evangelho de todo dia, né? É contigo, Carol, para a gente encerrar aí. Falta mais uma pergunta para encerrar. Carol, em caso de viagens, como é que fica o evangelho no lar? Aviso prévio, notificação, um torpedo? Ai, Paloma, muito bem lembrado, gente. Vou viajar amanhã no seu evangelho. Se a pessoa faz diariamente o evangelho, avisa. Ai, amanhã nós não vamos poder fazer o evangelho por tal motivo, seja qual for. Se for muito imprevisto, Chico Xavier teve uma vez que ele colocou um bilhete na porta da geladeira. Hoje não teremos evangelho. Então, ficou esse recadinho aí, fica essa dica que às vezes acontece. Mas por quê, Carol? Meus amigos, os benfeitores, eles dedicam esse tempo para a gente. E também tem aqueles amigos que vão ouvir, vão procurar o acolhimento através da mensagem de Jesus. Então, a gente, por respeito a todos eles, nós precisamos ter essa atenção. Valeu, Paloma. É isso, gente. Finalizando nossa noite de hoje com o coração repleto de luz e gratidão a Carol por disponibilizar um tema e o tempo para falar sobre esse tema que é luz para todos nós, os nossos lares. Então, vamos começar, seja pouco a pouco, para pegar o ritmo, aumentando e criar um hábito de luz e de amor para conosco mesmo, nossa família e ao próximo. Vamos fazer a prece? Bora lá! Eu gostaria de chamar ela, que está com o seu leque fazendo altos vrá, vrá, vrá. Isabel Martins, lance luzes com esse vrá, vrá, vrá de leque. Essa Paloma, gente, que Xadá tá quente. Boa noite a todos, que nesse momento em que nós culminamos com a prece, possamos, onde quer que nos encontremos, lembrar do Mestre Nazareno, que veio há 2000 anos, mas que sempre esteve conosco. E a ele possamos emitir em pensamento as seguintes palavras: amado Mestre Jesus, te agradecemos por tanto que recebemos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, todos os locais, nós podemos sentir a presença de Deus, podemos sentir no pássaro que canta, no sol que nos banha, na chuva que cai, no orvalho da noite. Todos os nossos momentos são cânticos de louvor a Deus, que nos lembram que nós somos seus filhos diletos. Possamos agradecer mais uma vez pelo nosso encontro, que essa luz acesa pelo Evangelho resplandeça em nossos corações e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, finalizamos o nosso programa de hoje com o coração repleto de luz e gratidão. A prece, ela é essencial e o Evangelho é o primeiro passo para que possamos construir um futuro mais evangelizador e semear
o amor e os ensinamentos do nosso Cristo. Vamos lembrar que dia 26 vamos completar 3 anos de rádio. Então, não vai ter bolo? Não sei, porque se tiver bolo eu tô no meio. Se tem comida, tem espírita, né? Vamos logo lembrar. E vamos finalizando com o coração com muita luz. E até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.